Saudações fotográficas aos vitrinautas que nos acompanham em mais um século da fotografia. Vamos para um vídeo hoje curtinho para falar de um fotógrafo francês que teve uma obra muito profícua aqui em Terra Brasilis. Nós vamos falar hoje de Marcel Gauthieron. Ele nasceu em Paris, na França, em 1910, e com apenas 15 anos ele começou um curso de arquitetura. E muito cedo ele já se tornou auxiliar de arquiteto, começou a trabalhar como auxiliar. Em 1936, ele começou a documentar peças no museu e começou a se dedicar à fotografia para fazer esse trabalho e se encantou com a fotografia. Em meados de 36, desse ano mesmo, ele foi para o México fazer um trabalho de documentação num museu importante lá, no Museu Nacional. Mas, ele se encantou com o Brasil quando ele conheceu a obra de Jorge Amado. Foi aí que ele leu Jubiabá e em 1939 ele veio para o Brasil. Ele, com a visão de arquitetura, ele fez um trabalho muito interessante, ele conheceu, Brasília quando estava ainda em construção e com a visão de arquiteto dele, ele documentou boa parte da construção de Brasília. E a gente pode notar que é bem diferente de fotos que outros fotógrafos fizeram de Brasília nessa fase, porque ele tinha uma visão de arquitetura, ele entendeu qual era a linguagem de Niemeyer, ele entendeu qual era a linguagem de Lúcio Costa, e ele valorizava isso na fotografia. Essas curvas que tanto o Niemeyer falava estão presentes na fotografia dele. E ele fazia um trabalho criativo. Isso aqui, por exemplo, é exposição, longa exposição, tem movimento aí, tem panning. E a gente nota o ângulo que ele adotava, essas diagonais junto com as curvas. Então ele sabia valorizar o trabalho de arquitetura de Niemeyer. Ele é um fotógrafo modernista, sobretudo. Vocês podem ver aí o IMS, é a sigla do Instituto Moreira Salles, isso aparece aí porque tem um acervo muito importante dele no Instituto Moreira Salles. Isso aqui é a obra do Congresso Nacional, aquelas duas edificações que aparecem juntinhas do lado dos dois pratos, né, um virado para cima e outro para baixo. Isso aí está totalmente em esqueleto, né, durante a construção. Esse aqui é um monumento que tem em Brasília lá, que é chamado de Candangos, mas o nome oficial mesmo é Os Guerreiros. E é interessante ver essa obra toda apoiada nesse madeiramento, né, para dar o suporte na fase de construção. Aí estão os operários em volta, trabalhando ali. Esse aqui é o edifício Copan, que é outra obra de Niemeyer, que ele também fotografou. Ele consegue captar essas curvas com uma intensidade muito interessante. Esse aqui é um outro prédio no Rio de Janeiro, é o Ministério da Educação e Saúde, eu não sei porque que tinha esse nome, mas e aí a pessoa andando ali e tal, ele tinha essa visão legal de arquiteto. Mas ele se encantou sobremodo com a cultura brasileira. Ele viajou pelo Brasil todo, fotografando tipos e cultura e expressões folclóricas do Brasil, de arte popular. Ah, essa foto aqui é da construção de Brasília, a gente vê ali os caixotes, o pessoal misturando a massa nos caixotes. Hoje, se a gente pensar numa construção dessa magnitude em caixotes, é praticamente impossível. Mas, e aí mostra os candangos, né, de verdade, que são os trabalhadores que vieram de várias partes do Brasil para construir Brasília. Isso é um Bumba Meu Boi, também uma expressão cultural importante aqui do Brasil. Isso é produção de café em São Paulo, em fazendas ainda onde é hoje o bairro do Itaquera. Produzir esse café ali. Capoeira, também uma outra expressão cultural brasileira, genuinamente muito importante.
Isso é o cozimento do látex na extração de borracha, que o Brasil teve um ciclo muito importante, principalmente até a Segunda Guerra Mundial. Uma criança aí subindo uma escada, né? Essa visão das curvas é uma coisa bem interessante, como ele pega no primeiro plano aqui a curva iniciando e valorizando com a criança subindo ali. Isso também é uma festa em Maceió. É um guerreiro, é uma festa de guerreiros, né, que fotografou em Maceió. Ele fotografou no Brasil todo, Amazonas principalmente. Essa é uma jangada no Ceará, um jangadeiro, né? Uma outra jangada também. Essa aí é em Chaves, no Pará. A movimentação de carga no porto de Maceió, um sistema ainda bastante primitivo e o operário ficava em cima da carga, né? Então é uma coisa bem Brasil, anos 30, 40. Aí. Essa é uma puxada de xarel, é um sistema de pesca, né? Isso é na Bahia. Isso é uma salina, fabricação, produção de sal, né? Extração de sal, muito comum no Nordeste brasileiro. Isso é uma festa popular, né? O nome dessa foto é Tocando Melão e Crivador. São instrumentos de percussão aí, né? E uma imagem interessante, típica do brasileiro, provavelmente do amazonense, esse olhar, essa mistura de indígena com europeu. Ele fotografou o Brasil de uma forma que a gente pode comparar um pouco com a obra de Percival, que é um outro estrangeiro, um peruano, ilustrador, que desenhou muitos tipos de folclores e festas brasileiras e paisagens tipicamente do Brasil a bico de pena. Ele era praticamente um fotógrafo bico de pena. No caso, o Gauthieron é um estrangeiro que se encontrou com a cultura brasileira e fez um trabalho brilhante aqui, lembra um pouco esse do Percival. Ele morreu em 96, no Rio de Janeiro. Ele acabou morrendo aqui no Brasil, se encantou e se tornou um quase brasileiro. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai voltar mais para frente com um outro francês que também firmou pé aqui em Terra Brasilis. Até a próxima, pessoal.